E olha, a gente vai falar sobre olho seco, catarata, relação com a Covid. E tem um assunto até novo, a pedido da Andressa Bettinassi, uma artesã querida, que me alertou para um problema que parece que é comum em quem usa lente de contato. Eu vou perguntar tudo isso para ele, que é especialista em oftalmologia, especialista em catarata, doutor Alan Coelhos. Seja muito bem-vindo, uma alegria te receber, viu? Tudo bem? Obrigada. Obrigado. Te convidar para sentar aqui, que você já sabe o caminho, e a gente já começa o nosso papo. Tudo bem? Tudo em ordem? Deus. Eu sei que... Na nova ordem, né? Na nova ordem. Eu sei que, dentre outros lugares, você também trabalha no Hospital da Força Aérea Brasileira, né? Isso, E exato. como é que está a situação, especialmente lá? A gente trabalha com um público diferenciado, que são os militares e seus dependentes, né? Então, assim, segue uma demanda diferente. Graças a Deus, eu acho que um pouco mais controlado, mas a gente não está na linha de frente com a oftalmologia lá. A gente está cobrindo novas escalas de triagem, pronto-socorro e tal. Então, assim, sob controle, graças a Deus. Que bom. A oftalmologia, ela precisa de uma atenção muito grande agora, principalmente nessa época da Covid, porque os olhos também são uma porta de entrada para o vírus, não é isso? Na verdade, é um vírus que ele pode passar de forma respiratória, né? Ou por perdigotos, gotículas, essas coisas. Então, tanto pode acometer a via aérea, que seja a primeira porta de entrada, quanto os olhos, que também estão expostos aí. Então, as pessoas podem ter conjuntivites virais e o coronavírus é mais um que desencadeia aí uma conjuntivite nos nossos olhos. A gente precisa realmente cuidar de tudo isso, né? A gente está descobrindo ao longo desse tempo sobre essa doença, né? Cada dia eu vejo que a medicina evolui um pouquinho e já sabe-se que a Covid tem uma relação muito grande com o nosso fluxo sanguíneo, causando tromboses. Isso também pode afetar a região dos olhos? Ainda não tem nenhum caso confirmado, pelo menos nos estudos que a gente tem lido, de uma trombose venosa ou arterial dentro de artérias da retina ou do nervo óptico relacionada ao coronavírus. Até então, o que a gente tem são conjuntivites mesmo. Tá? Mas também a gente não tem relação se essas pessoas com conjuntivite desenvolveram as formas graves da doença ou desenvolveram a conjuntivite durante a forma grave da doença. Então, a gente ainda não sabe o que veio primeiro, mas ainda não temos casos relacionados confirmados com trombose causada pelo coronavírus nos olhos, e sim a conjuntivite. Tá, ok. A gente hoje vai conversar um pouco mais sobre catarata, né? E eu gosto muito de explicar, antes de começar a falar, o que é a catarata. Doutor, queria que você falasse pra gente, porque eu sei que existe uma confusão aí, viu? Então, assim, na verdade, nós temos uma lente que está dentro dos nossos olhos desde antes da gente nascer. Então, eu tenho 39 meses que tenho uma lente chamada cristalino. E a gente não consegue andar, viver sem estar com os olhos abertos. Então, a gente recebe radiação ultravioleta dos raios solares nessa lente durante toda a vida. E essa é uma lente que ela se move para focar os objetos. Então, há um desgaste natural. Então, todo mundo que chega no meu consultório, eu tiro o peso da palavra doença, né? Catarata não é uma doença. Catarata é o envelhecimento natural do olho. Todo mundo vai ter. Mas pode ser amenizado? A gente pode cuidar para que esses olhos tenham um funcionamento melhor, durem mais tempo? Na verdade, isso vai muito de acordo com a latitude. Então, os esquimós que passam 6 meses no inverno, 6 meses no verão, praticamente só tem 2 estações, eles pegam uma insolação muito menor do que a nossa, uma quantidade de raios ultravioletas muito menor. E aí eles desenvolvem catarata mais tarde. Então, é mito dizer que existe colírio para retardar a catarata ou que existe colírio que cura a catarata. Mas é lógico que aquela velha máxima de todo médico, né? Uma vida saudável, boa alimentação. É isso que eu ia te perguntar. A gente até ajuda. tem um dos produtos que eu faço propaganda aqui, que é um produto que ele está muito ligado à saúde dos olhos, porque ele tem bastante luteína e zeaxantina, né? Zeaxantina. Zeaxantina. Isso. Na verdade, a gente sabe que existem tropismos, que é aquele favorecimento de determinada vitamina para algum órgão ou para algum tecido. E a gente sabe que vitamina A, caroteno, zeaxantina, luteína ajudam no metabolismo das células da retina. Perfeito. Então é bom a gente sempre adotar esse estilo de vida saudável e priorizar essas vitaminas, né? E a gente cuidar da nossa saúde dos olhos. Agora, vamos lá. Você estava falando da lente que protege os nossos olhos e que ela vai sendo desgastada ao longo da vida.
Não é que protege. Nós temos duas lentes no olho normal. Então, nós temos uma córnea que fica aqui na frente e existe um cristalino que fica aqui dentro. Então, essa lente, ela vai envelhecendo com o tempo. Então, a grosso modo, eu gosto de mostrar aos pacientes isso. A gente tira uma lente totalmente transparente para uma lente levemente opacificada. Então, o paciente ainda não tem grandes sintomas. Mas quando ele chega no médico, que dilata a pupila, ele fala, ó, você já começou a ter catarata, já pode indicar uma cirurgia, já pode devolver qualidade de visão para essa pessoa. Eu não preciso esperar essa catarata chegar num nível de tampar toda a passagem da luz para operar. Entendeu? Então, quando eu tiro essa catarata, eu coloco uma lente artificial no lugar. E aí, essa é a cirurgia da catarata, onde eu posso corrigir o grau. A partir do momento que eu calculo a melhor lente para estar aqui, eu estou calculando aquela independência do óculos, eu estou calculando um erro refracional que a pessoa tem, um astigmatismo, uma miopia, uma hipermetropia, e trazendo esse benefício para ela com a lente intraocular. Então, numa cirurgia só, já resolve várias questões. Exatamente. Olha que interessante, essa cirurgia é dolorida? Não, o paciente não sente nada. Na verdade, todo mundo me pergunta, doutor, mas eu vou dormir, né? Então, assim, dormir, quem dorme sonha, quem sonha se mexe. E não pode se mexer muito na cirurgia de catarata, porque a gente está trabalhando com estruturas de 4 micrômetros dentro do olho. Então, é muito delicado. E aí eu falo com o paciente, você vai receber uma leve sedação, anestesia local para você não sentir nada, mas principalmente uma medicação que vai te causar amnésia. Então, quem não lembra do que aconteceu não guarda rancor do médico. Mas não dói. Nada, absolutamente, nem no pós-operatório. É uma incisão de 2 milímetros, então é muito delicado, é uma cirurgia que a tecnologia evoluiu muito, é muito delicada. Perfeito. Você falou aí dos esquimós, então, pelo que eu entendi, as pessoas que têm mais contato com os raios ultravioletas, elas estão mais suscetíveis a terem catarata? Sem dúvida. Então, os equatorianos e quem vive na região entre os trópicos, eles têm catarata mais cedo. O pterígio, que a gente falou no programa anterior, também é precipitado por radiação ultravioleta. Então, as pessoas que moram no Nordeste do Brasil têm muito mais pterígio e têm muito mais pterígios avançados. É legal falar de pterígio quando a gente fala de catarata, porque as pessoas acham que pterígio é uma catarata, porque ele parece mesmo uma cachoeirinha, né, no olho, porque ele tem um desenhozinho emboladinho, né? Na verdade, assim, o pterígio, ele vem de pteros. Se a gente lembrar lá dos dinossauros, existiam pterodáctilos, né, que tinham aquelas asas assim, em forma de triângulo. E esse triângulo, se assemelha a uma nadadeira, uma asa. Então, vem da nadadeira do peixe ou do pterodáctilo lá, vem desse nome. E isso está externo ao olho. A catarata está dentro da pupila. Então, muitas vezes o pessoal acha que vai ver a pupila branca. Ah, eu não tenho a pupila branca, não tenho catarata. Não, já tem. Perfeito. Bom, a gente vai continuar, mas o mais importante que eu quero hoje é atender a turma que está em casa. Eu já até falei que eu também tenho uma questão que já foi enviada para a gente por uma telespectadora e artesã que colabora com o programa, que ela estava me falando de uma doença muito comum nas pessoas que usam lente de contato. Então eu volto para a gente responder todas as dúvidas, porque já temos várias, né? E, inclusive, se você ainda não mandou a sua, dá tempo de mandar no 11 9 50 45 18 40. Estou conversando com o doutor Alan Coelho sobre a saúde dos nossos olhos. Vamos cuidar, é importante. Eu volto aqui já já, tá bom? Se tem dúvida, manda. E a gente não deve viver com dúvida. Ao contrário, a gente deve viver com bastante conhecimento para a gente fazer boas escolhas. Vamos lá. E você que ainda não mandou a sua mensagem, dá tempo de mandar. Pode mandar pra gente, tá? Então ela diz o seguinte: estou na luta com a ceratite por acantamoeba. Cantamoeba. Já faz mais de 20 dias. Tive muita sorte de conseguir um diagnóstico rápido com meu médico. Nunca tinha ouvido falar desta doença e fiquei muito assustada com tudo o que pode ocorrer na vista por conta dela. Sei que o tratamento é longo, mas já estou sentindo melhoras. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque ela me disse que essa doença comete pessoas que usam lente de contato, é isso? Isso, exatamente. Então, assim, a lente de contato, ela tem um fator que eu sempre falo para as pessoas, que é o fator de risco de estar em contato com os olhos. E ela tem várias complicações, por isso eu sempre falo para os meus pacientes que essas economias de procurar lente em internet ou em mercados, não vou dizer clandestinos, mas paralelos, às vezes vão trazer um desconto, uma economia que não vale a pena no futuro.
Então, essas infecções, geralmente bacterianas ou de protozoários de vida livre, enfim, e a cantamoeba é a mais grave delas, acontece muito em pessoas que usam lente de contato e frequentam ambientes de uso comum, como piscinas e outras águas comuns, né, hidroginásticas, essas coisas. E são difíceis de tratar, geram cicatrizes. A pessoa muitas vezes ela não sabe que está no início e a lente de contato ela acaba abafando aquele sintoma. Então, quando chega no diagnóstico, ou já é um diagnóstico já tarde, é complicado. Tem que fazer uso de colírios antibióticos fortificados, específicos, que não encontra em farmácia, tem que ser manipulado, é difícil. Então, pelo que eu estou entendendo, o ideal para quem consegue é frequentar esses lugares, essas piscinas, sem a lente de contato? O ideal seria ou com proteção de óculos de natação, mas nem todo mundo faz. Então, eu sempre faço para meus pacientes assim, você vai fazer hidroginástica, você vai frequentar uma piscina, que depois você tire. Entendeu? Que você fique de óculos o resto do dia para você limpar melhor essa lente, leva seu colírio lubrificante, procura um oftalmologista, porque muitas vezes as pessoas usam lente por enxergar bem e somem, né? É verdade, isso é bem interessante, né? E às vezes as pessoas, eu acho que minimizam as possíveis complicações que podem acontecer nos olhos, né? Exatamente. Então, de repente, não lavou a mão direito, coloca lente de contato. Então, é importante prestar atenção em tudo isso. Vamos lá para as perguntas, vamos ajudar quem está em casa com dúvidas. É a sua hora, é o seu momento. O doutor Alan responde aqui para a gente. Tenho diabetes. Quais são os riscos da diabetes para os olhos? Meu grau de óculos tem aumentado muito de um ano para o outro. Tenho visto raios na minha visão. Pode ser catarata? Bom, ele não. A pergunta não tem a idade. Sim. Mas o diabetes, ele é um precipitador de catarata. Então, tem pessoas. Todo mundo vai ter catarata por volta dos 50 anos, mais ou menos. Então, uma pessoa com diabetes pode ter até uma década antes. Então, pode sim ser catarata, mas também pode ser acometimento de outras partes dos olhos. Então, uma vascularização ruim pode trazer problemas de retina, pode trazer alteração de grau devido à descompensação do diabetes. Mas, a princípio, valendo-se da minha especialidade, é um grande risco de ser catarata, sim. É bom consultar um oftalmo, né? Não Ideal. esperar, porque pelo que você mostrou aí, mostrando as lentes, quanto antes, melhor. Na verdade, eu operei minha mãe, ela tinha 59 anos. Então, hoje, a tecnologia trouxe para a gente uma cirurgia bastante segura e com uma qualidade muito grande de resultado. Então, se eu opero minha mãe com 50, eu espero que ela viva até os 100, tá, mãe? 100 anos, eu dei para ela 50 anos de benefício. Se eu esperar minha mãe chegar aos 80, eu vou ter dado 20. E aos 90, só uma década. Então, agora ela não usa óculos, costura lá as roupas dela sem óculos e tudo. Muito mais qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, né? Próxima pergunta na tela, vamos acompanhar. Quem fez cirurgia pode fazer novamente? Tenho diabetes. Cirurgia de quê? Provavelmente catarata? Provavelmente catarata. Então, assim, se a cirurgia foi de catarata, já foi colocada uma lente, essa lente ela é definitiva, tá? Então, operar novamente depende se foi para consertar aquela cirurgia de catarata, então o risco é muito grande. Eu contraindico, a não ser que sejam casos muito específicos. Mas muitas vezes as pessoas elas têm cirurgias outras. A catarata vai corrigir parte do grau dessa pessoa, mas às vezes ela tem ceratocone associado. Então ela pode operar sim, de uma outra coisa que é o ceratocone. Entendeu? Tá. Quando a pessoa faz uma cirurgia para diminuir o grau, aí ela pode refazer, ela pode fazer novamente? A cirurgia de miopia, hipermetropia, astigmatismo, eu geralmente falo o seguinte, são cirurgias estéticas e que você já está condenando o seu olho a 2 cirurgias. Porque catarata todo mundo vai ter. Então, as pessoas estão operando cada vez mais novas e aí ela vai fazer isso quantas vezes? Ela vai operar catarata lá na frente. O resultado refracional depende muito dessa córnea que ela operou para tirar a miopia. Então, eu sempre falo, deu certo? Ótimo, viva enquanto essa cirurgia te der benefício. Não deu tão certo? Volta para o óculos, a não ser que seja uma correção imediata, mas não tem problema nenhum, uma lente, um óculos, alguma coisa assim. Perfeito. Próxima pergunta, vamos para a tela. O que faz uma pessoa ter descolamento de retina? Bom, o bom é que o programa vai até às 18, né? Então, assim, tem uma infinidade de causas para descolamento de retina, a gente vai tentar nas mais comuns. Então, assim, a principal causa de descolamento de retina em pacientes jovens é o trauma. Então, é uma pancada, é um esporte que ela pratica e etc e tal.
Outras causas de descolamento de retina em pacientes já mais idosos, vamos dizer assim, ou mais adultos, seria aí algumas descompensações sistêmicas, o diabetes é um deles, tá? E a outra coisa que pode acometer tanto adultos quanto jovens seria a grande miopia. Então, pacientes que têm miopia acima de 3, 4, 5 graus, eles têm mais possibilidade de ter descolamento de retina, que a gente chama de espontâneo. Às vezes foi dar um salto para pular uma cerca no sítio e metade da visão foi embora. E aí, quando vai no médico, tinha descolamento de retina. E o que acontece quando a gente tem um descolamento de retina? Isso volta para o lugar? Então, é cirúrgico também. Então, quando o descolamento é muito pequeno, na periferia, a gente tem que pensar o olho como se fosse um coco. Então, a luz entra e atinge o polo que a gente chama de polo posterior. Então, se o descolamento está na periferia, muitas vezes você bloqueia com laser, estabiliza e não precisa fazer muita coisa. Mas se o descolamento é grande ou se acomete próximo do fundo do olho, aí é cirúrgico, tem que fazer uma cirurgia chamada de vitrectomia. Ok. Próxima pergunta, vamos acompanhar. Tenho degeneração macular, tomo Vitalux faz 5 anos. Falaram que tenho catarata, que ainda está pequena. O que posso fazer para solucionar? Eu sou do tipo que acha que ela tem que operar a catarata já mais no início. Porque se a gente está pensando numa catarata que ela não vai diminuir, que ela vai aumentar e que ela vai ficar cada vez mais dura, eu opero a catarata com uma caneta de ultrassom microscópica. Só que não deixa de ser um gerador de energia. Eu falo com meus pacientes, é uma microbritadeira. Então, se eu vou gastar mais energia fazendo essa cirurgia, eu quero operar o quanto antes para que essa cirurgia seja mais tranquila, menos tempo gasto, menos energia gasta, porque essa energia desse ultrassom vai se propagar para a retina, podendo trazer problemas para a degeneração macular também. E hoje ela tem 2 problemas na visão. Ela vai tirar e vai continuar só com a degeneração macular. Então ela também ganha qualidade de vida. Não tem nenhuma solução para degeneração macular? Depende se ela é úmida, se ela é seca. As degenerações maculares secas não tem muito o que fazer a não ser suplementação vitamínica. As degenerações maculares úmidas, você tem alguns medicamentos que podem ajudar a reabsorver esse líquido. Próxima pergunta, vamos para a tela. Pode fazer transplante no caso de quem tem diabetes e as vistas estão escurecendo? Ou uma nova cirurgia para limpar a lente? Transplante a gente geralmente relaciona com transplante de córnea, mas depois ele falou sobre limpar a lente. Então eu acho que seria o transplante trocar essa lente por outra. Como eu falei, a cirurgia ela é definitiva. E as pessoas às vezes acham que a catarata volta. Mas se eu tirei aquela lente e coloquei uma lente artificial, não tem mais como ela ter catarata. Só que essa membrana onde apoiava-se o cristalino é a mesma membrana que eu uso para apoiar a lente artificial na cirurgia de catarata. Ao encostar um material artificial com o natural, essa membrana ela começa a dar uma leve opacificada, que a gente chama de opacificação de cápsula posterior, que não é rejeição, mas depois com laser eu consigo limpar. Então, provavelmente a indicação vai ser uma capsulotomia laser para devolver essa visão que deve estar embaçada para limpar a lente. Perfeito. Então, é possível limpar e nem precisa de uma cirurgia, pelo que eu estou entendendo. Olha lá que beleza. Próxima pergunta, vamos para a tela. Gostaria muito mesmo de saber qual a possibilidade de fazer cirurgia para quem tem dificuldade de enxergar de perto e como é o processo. Pedir para a produção trocar o CH pelo X para a gente deixar escrito corretamente, para ninguém aprender errado. Vamos lá. Bom, valendo-me de que essa pessoa ela tenha dificuldade para perto e tem catarata, tá? Então, hoje existem as lentes que a gente chama de trifocais, lentes de foco estendido, existe uma infinidade. E só o médico, que aí gastou lá seus 6 anos de medicina, depois fez mais 3 de residência, depois fez umas 3 de especialização, então só aí já vão 12, podem saber aí te indicar o que você vai usar. Essas lentes trifocais, elas vão dar uma proximidade de foco e vão dar uma qualidade de vida para a pessoa e uma independência maior de óculos. E aí, Não tem problema. E aí, essa independência pode ser trazida com a cirurgia de catarata ou se a pessoa tem menos de 50 anos, menos de 40 anos principalmente, próximo de 40, ela provavelmente vai fazer uma cirurgia de miopia e em breve, quando a catarata surgir, aí ela traz uma lente trifocal para dentro do olho dela. Ok. Próxima pergunta, vamos lá, conferindo aqui. Uso óculos constantemente. Antes da pandemia, adquiri uma ótima lente de contato e não a usei, mas troco o produto que a conserva. Será que esta
que está ainda boa para usar? Qual o perigo do fungo que gera? Então, existem lentes de contato de todos os tipos, lentes de uso diário, lentes de uso mensal, lentes de uso único, lente rígida, lente gelatinosa. Então, tem que ver qual a especificação da lente que aquele paciente comprou, qual foi a orientação que o médico deu. Mas de praxe, toda solução, aqueles copinhos de lente que a gente coloca, toda aquela solução, ela tem de 36 a 72 horas de período de ação. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, se você não vai usar num final de semana, se você vai ficar em casa, está chovendo, troca aquela solução mesmo que você não tenha usado a lente, porque ela continua ativa. Então, a cada 3 dias, no máximo 5 dias, eu peço para meus pacientes trocarem. E com relação a que ele colocou o perigo do fungo, tudo isso daí está com relação ao manuseio, né? Então, a mão suja na hora de manipular uma lente ou não, então está sempre com a mão bem limpa. Perfeito. Próxima, vamos lá para a tela, gente. Meu pai tem catarata nos 2 olhos, mas cada um com um grau diferente. Opera as 2 juntas ou separadamente? Não, sempre separadamente, porque a gente não pode submeter os 2 olhos ao mesmo risco ao mesmo tempo. E aquele negócio, o paciente depois da cirurgia de catarata, eu sempre falo também o seguinte, eu não vou encostar e vai devolver a visão. Isso é milagre, não sei o que faço. Mas eu vou encostar a mão e vou trazer uma visão melhor para você ao longo de uma semana. Então, eu não vou deixar você com as 2 visões embaçadas. Eu vou primeiro operar uma e depois operar outra. Ainda que no dia seguinte ou 3 dias depois. Eu operei minha mãe numa sexta, o outro olho na segunda. Então, é tranquilo. Então, assim, não posso submeter ao mesmo risco. E o pós-operatório é tranquilo também? Bastante, bastante. Só evita alguns excessos, né? Então, dormir do lado que operou é um risco, pegar muito peso, abaixar muito a cabeça. Eu evito que o meu paciente dirija, porque está restabelecendo a visão, ele está se acostumando a enxergar. Então, hoje, ainda mais com a facilidade dos transportes aí, a gente tem como conciliar isso. Maravilha. Bom aprender, não é? Eu gosto muito. Quero agradecer a você pelas mensagens. Dr. Alan Coelho, oftalmologista, especialista em catarata. Ele está no Face como Alan Davidson Coelho. Alan Davidson Coelho. E o Instagram é Alan_D_Coelho. Segue lá, agradece as dicas que ele passou aqui pra gente. E muito obrigada a você também pela participação. Doutor Alan, obrigada. Até a próxima. Posso só alterar o Instagram e Facebook? Claro, mudou? Ficou dr_Alan_Coelho. Ah, porque todo mundo tentou me procurar como doutor e não tava. Então ficou dr_Alan_Coelho. Bom, ficou o tempo todo no vídeo esse Instagram errado. Então, você que está aí em casa, para deixar um recado, agradecer a participação do Dr. Alan aqui, dr_Alan_Coelho. Isso. Tá bom? Obrigado. Então, eu já decorei. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado a você.